A festa agápica da Catedral de Santo André, em Portimão, normalmente, e sempre todos os anos, no último fim de semana do mês de maio. Este ano, pelas circunstâncias conhecidas, pelas razões que todos vós conheceis, se não todos, a maioria esmagadora conhece, não foi possível, então vamos comemorar e viver, celebrando liturgicamente e agradecendo a Deus o milagre operado. Padre António, pode passar só um pouco mais para aqui. Isso. Eu vejo já. E vamos agradecer a Deus a presença deste Deus vivo na nossa Santa Igreja local e no contexto da Igreja local, especificamente naquela comunidade santa de Santo André de Portimão. Eu não posso dizer, tu és santo, tu és santa, eu sou santo. Não podemos. Individualizar a santidade, particularizá-la, personificar a santidade neste ou naquilo, eu não posso. Ninguém na Igreja pode. Mas podemos e devemos dizer que esta comunidade é santa. São a comunidade composta por todas as famílias, enquanto família larga, abrangente, vasta, de asas abertas diante de Deus no seu amor comprometido de uns com os outros, a comunidade é santa. Também a comunidade da Catedral de Santo André é santa, no seu todo, que é composto por cada um e cada uma daqueles nossos e nossas irmãs, no seu todo é uma comunidade de santos. E Deus visitou aquela comunidade de uma forma pessoal, tangibilizável. O que é que isto significa? Que foi possível ser tocado Deus por aquela comunidade, que tinha apenas as estrelas por templo e a certa altura o chão e a estrada para neles poderem pôr os pés. E quando já, em certo momento, e no momento verdadeiramente certo, cada um e cada uma daqueles seus membros não ficaram a chorar para além do tempo das lágrimas possíveis e se começarem a entusiasmar, não porque eram loucos e doidos por se entusiasmarem com a perda do que lhes foi tirado, não, choraram e chorámos com eles o que havia sido tirado, o que não pertencia mais nem a eles nem a nós, nem a esta Santa Igreja, do ponto de vista da Igreja na sua natureza humana, materialmente enraizada no cosmos. Mas em certo momento, e como eu disse, no momento certo, toda a comunidade pagou na força que cada lágrima lhes sugou, e com a graça do Espírito Santo e por amor de Nosso Senhor Jesus Cristo e por cuidado de Deus Pai, nosso Criador, cada um deles, na força que perdeu, nas lágrimas que chorou, que eram legítimas, necessárias serem choradas, foi insuflada uma força nova e não olharam mais para o tempo que se havia perdido, olharam para a frente. O tempo é o próprio Cristo e assim o sentiram, e nós com eles. O templo é o próprio Cristo que habita em cada um dos nossos irmãos e irmãs. E isso eles procuraram viver e sentiram, viveram. E porque sentiram e viveram, estavam disponíveis. Não esquecendo o que no antigo de tanto amor foi posto, mas que já não estava lá, já não era da igreja. Então todo o amor de todas as memórias que haviam dedicado àquele tempo antigo, de 50 anos, puseram no novo tempo que ainda não existia. E na certeza que tinham, abraçados por uma alegria maior, de terem força, não as suas forças apenas, mas a força de Deus em cada um, Deus e delas, de construir um templo novo, melhorado, em função do antigo, e talvez um pouco maior. E esta era a alegria que os habitava e que eles tinham. Quando Deus tem a certeza que cada um deles e delas, membros da comunidade de Santo André de Portimão, tenham a certeza de que o motivo
O momento e o motivo, o momento da perda, não eram razões para abandonarem a igreja, porque seria fácil dizer, tanto tempo dedicado, e nós fizemos isto e fizemos aquilo, estivemos presentes, e agora que estamos velhinhos, alguns de nós, e agora os nossos netinhos, nós estamos velhos. E morremos com a tristeza do que perdemos. E os nossos netinhos vão crescer sem a alegria do nada que vão presenciar. Não foi isto que aconteceu naquela comunidade. Não foi absolutamente nada disto que aconteceu. O que aconteceu foi puro amor de Deus, iluminando cada alma e cada corpo daqueles nossos irmãos no Espírito Santo que esteve presente. E quando, dizia eu, Deus, parando, e olhou no rosto de cada um dos seus filhos e filhas daquela comunidade, e os mesmos olharam Deus no seu rosto. E como é que eles olharam Deus no rosto de Deus? Quando olharam para o rosto de cada irmão e irmã, e viram no rosto de cada irmão e irmã realmente um Cristo para acompanhar. Então eles tiveram a certeza, era isto que queria que acontecesse naquela comunidade. Então cada um deles teve a certeza absoluta que amava a Deus. Cada um deles teve a certeza que amava a Cristo Nosso Senhor. Cada homem e cada mulher, graúdo e pequenudo, grande e pequenino daquela comunidade, tiveram a certeza, em certo momento, que com tempo ou sem tempo de pedra, eles eram igreja, eles eram cristãos. E se necessário fosse, um novo templo surgiria. E se não fosse possível, em seus tempos de vida, celebrariam uma tenda, um tabernáculo, como no Antigo Testamento, durante 1000 anos. O Senhor foi celebrado, amado e tocou aí no tabernáculo e fora dele o seu povo. Deus, quando Deus, permitindo que eles sentissem o que sentiram, viu que eles tinham a certeza do que era importante ter, então se devolve o que era antigo. E opera o milagre, como hoje operou o milagre no cego de nascimento. Aquele milagre que aconteceu naquela comunidade da nossa igreja, na Catedral Santo André de Portimão, é tão grande como o milagre que Cristo hoje faz, quando, moldando o barro, não se limita a ungir apenas as pálpebras do cego. O cego não tinha pálpebras. Diz São Teofilato, o cego tinha 2 buracos, onde nós temos as nossas órbitas dos olhos, ele tinha buracos. Ele nasceu sem órbitas, não tinha globos oculares, não tinha nada. Eram buracos, como se Deus se tivesse esquecido, quando criou e construiu aquele corpo do cego de hoje, como se Deus se tivesse esquecido, no último momento, de fazer os olhos do cego. Mas diz São Teofilato e também a tradição da Igreja, que o Senhor, nosso Criador, não esqueceu que o cego não tinha olhos, não esqueceu que o cego não tinha órbitas. O Senhor é nosso Criador, Ele ama, por isso cria. Ele não precisava de nos criar para ser o que Ele é. Então, sendo o que Ele é, e sem necessário da nossa existência para continuar a ser o que sempre Deus foi, o Senhor criou por puro amor. E por puro amor apaixonado, o Senhor jamais, Criador nosso, esquecerá um cabelo que seja da nossa cabeça. Quanto mais esquecer que aquele nasceu e era chamado de cego, porque não tinha olhos. E São Teofilato diz que o Criador permitiu que aquele cego fosse cego para terminar, ele, Criador, a obra da sua criação, não no momento exato em que o criou no ventre de sua mãe, mas terminar a construção daquele corpo, diz São Teofilato, depois, hoje, quando o Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, encontrou o cego, que já não é menino, já é homem adulto, e trabalhando o barro e a saliva, molhando, enche aquelas órbitas com 2 bolinhas de barro. E diz-lhe, agora vai à piscina de Siloé. Há umas traduções, como a da Sagrada Escritura de hoje, chama Siloá. Eu vou pelo antigo, Siloé. Piscina de Siloé quer dizer fonte do enviado. Então o Criador termina a obra e ele vai à fonte daquele que foi enviado
que é o enviado de Deus, é o Espírito Santo, é também um Filho, mas aqui enviado no sentido do vivificador, do que pega nas coisas mortas e lhes dá vida, pondo-as viventes e vivas. E quando ele mergulha, o cego mergulha a sua cabeça na fonte de Siloé, quando levanta a cabeça das águas, ele vê. Ele passa a ver. E todos sabiam que ele não tinha olhos. Não era só andar com as pálpebras. Nem sabemos se teria pálpebras ou não. Provavelmente não teria pálpebras sequer. Mas se as tivesse, o Senhor devolveu-lhes. Bem, e o que acontece é que o cego passa a ver. Porque o Senhor molda, em nome do plano do Pai, o Senhor nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, em nome do plano do seu Pai, Deus Pai, põe os 2 olhos que faltavam nos buracos que estavam na face do cego, e o Espírito Santo dá vida àquele barro misturado com saliva que o Verbo de Deus encarnado, saindo do ventre de Maria, tocou com as suas mãos e mesclou, misturou com a sua saliva, umedeceu com o seu amor, o Filho de Deus, e o Espírito Santo dá vida, abre os olhos daquele que não os tinha. Também na nossa Catedral de Portimão assim foi. Hoje aquela comunidade está mais unida. E os que viam mal passaram a ver melhor. E os que não viam nada passaram a ver. E os que já viam bem, veem muito melhor hoje. Então tomemos, amados irmãos e irmãs, este exemplo que nos vem do sul do país. Mas do sul e do norte somos um só corpo, uma só igreja. Nós também temos pé esquerdo, pé direito, mão esquerda, uma quantidade deles aqui a colar, muitos cabelos à esquerda, à direita, mas somos todos um só corpo. Tudo isto faz parte do que eu sou, do que cada um de vós é. Então aquela comunidade também faz parte desta Santa Igreja local, ortodoxa de Portugal. Mas teve esta teofania, ou seja, esta manifestação de Deus durante este mês de maio. E esta teofania e manifestação de Deus significa a presença de Deus que tocou aquela comunidade inicialmente, permitindo o choque do sofrimento. E quando nada era tudo, e quando humanamente nada havia que humanamente feito pudesse ser, o Senhor faz. Lá onde a esperança havia sido perdida, o Senhor faz. Lá onde muitos amores haviam sido esquecidos, o Senhor ama. E lá onde o Senhor encontra aquele povo depois das lágrimas, já não chorando o que perdeu, mas posto de pé a caminho do que faltava construir, então o Senhor devolve, como eu disse há pouco, devolve o que havia sido perdido. Sem esquecer o que estava diante do horizonte deles, que era construir um novo templo. Outro templo, um dia será construído além daquele que não se perdeu. Nós, amados irmãos e irmãs, devemos viver nesta tensão diante de Deus. Falo-vos muitas vezes de perdas e poucas vezes vos falo de ganho. Às vezes até vos digo, já vos disse, que é bom perdermos coisas. Quem é pobre não gosta muito de ouvir dizer que é bom perdermos, seja o que for. Porque um pobre já tem pouco, um pobre tem mesmo pouco, às vezes abaixo do muito pouco. Então falarmos em perdas é algo, enfim, é uma terminologia, é uma fraseologia, é uma frase que desgosta. O pobre porquê? Porque o pobre, sendo pobre, quando ouve dizer que vai perder mais alguma coisa, a esperança que ele tinha vai diminuindo. Vai diminuindo. E um dia, nós não somos super-heróis, nem todos temos a mesma força física e nem todos, não tendo a mesma força física, não temos a mesma humildade para pedir ajuda a Deus que faça das nossas fraquezas a sua força em nós. Porque aí seremos sempre grandes e vitoriosos. Aí seremos sempre ricos, afortunadamente milionários, mesmo que nada tenhamos de bens materiais, porque o Senhor se torna plenitude em nós, e tornando-se plenitude em nós, nada nos falta, de nada sentimos falta. Entendem, amados irmãos e irmãs? Também aqueles nossos irmãos da Catedral de Santo André de Portimão, foi isso que sentiram. Quando tudo o que tinham e havia sido perdido, e chorado, e sofrido,
E todos os sacrifícios antigos de 4, 5 décadas de amor dedicado a cada pedra e cada tijolo colocado lá, no sítio onde o amor o colocou, havia sido perdido. Disse-vos eu há pouco, e vou sendo redundante, repetindo de forma diversa, com outra tonalidade fraseológica, terminológica, para não vos cansar tanto, mas repetindo, continuo. Porque é importante reter e memorizar o que não pode ser esquecido, amados irmãos e irmãs. Não podemos esquecer o amor, para que o amor não se esqueça de nós. E Deus, que é puro amor, não esqueceu a coragem de cada um dos nossos irmãos e irmãs naquele sul do país, que tendo o asfalto, como eu vos disse, para andar, e como o templo, as estrelas do céu, quando o firmamento brilhava, mesmo assim, sobretudo porque ser assim, se aventuraram no mesmo amor, talvez ainda mais intenso, não porque eram loucos e porque de repente descobriram o amor que perderam tudo, não, porque sentiram que na perda de tudo foi criado espaço para o amor de Deus, que não tinha espaço, ou tanto espaço como devia ter no coração e na vida de cada uma daquelas nossas irmãs. E quando mais nada havia de material, aí eles viram que havia espaço, um espaço que não estava preenchido, que havia sido preenchido por coisas necessárias, algumas, talvez, não todas, certamente. E então, nas forças que lhes faltavam, pediram a força da presença do amor de Deus e estavam prontos para herdarem o deserto. E quando o Senhor vê que cada um deles viu e constatou e verificou que estava pronto a ir lá onde não era suposto ir, mas por amor estavam dispostos a ir, então Deus devolve tudo que lhes havia sido tirado. Mas atenção, não é a atenção com A antes do T, a atenção, isto é, este timbre de corda vibrante que os levava ao deserto, continuou lá. Deus devolveu o que haviam perdido, mas agora, com a devolução do que haviam perdido, não perderam essa necessidade amorosa de irem mais longe do que a comunidade do templo antigo lhes dava como horizonte. O templo antigo foi devolvido, mas a vontade e a esperança e a coragem de ir lá onde ainda não há nenhum templo onde Deus possa ser amado. E quando falo de templos, não falo de templos de pedra e cal, falo de templos, tabernáculos, de tendas, quando muito, onde o Senhor, como vos disse inicialmente, nesta conversa que comecei convosco, durante 1000 anos, assistiu o povo de Israel, com ele celebrou o seu amor supremo, até que um dia permitiu, porque o povo muito insistiu, que um templo, o de Salomão, no ano 1012 a.C., fosse construído, enfim, e depois destruído, como já sabem, 500 anos depois, e depois, no ano 70, destruído, no ano 70 depois de Cristo, o segundo templo, e até hoje nenhum construído. Por isso, os templos são permitidos e são bons, como eu já vos disse muitas vezes, como uma casa, uma vivenda, um apartamento que acolhe aquela família, porque aquele apartamento e aquela vivenda, ou aquela tenda, sem a família que lá está, de pai, mãe e filhos, e a família mais abrangente, ou mais periférica, como queiram chamar, de tios e tias e primos e o que for, se nada destas pessoas existirem dentro daquele apartamento, pode ser uma obra de arte, continua a ser um bunker de pedra. Apenas um apartamento. Não se chama uma casa de família, porque não há lá família que viva. Também os templos são importantes, mas como sempre digo, o templo terá a magnitude e a magnanimidade e a beleza que tiver. Este até está a precisar de ser renovado, restaurado, pintado e embelezado, como todas as famílias também o fazem com as casas onde vivem aqueles que amam. Ninguém pinta a casa porque gosta muito da casa, a não ser que haja algum louco que adore paredes ou tetos. As famílias pintam as suas casas, renovam os seus móveis, renovam os tapetes e as passadeiras, porque lá dentro estão todos aqueles que são amados, apaixonada e abrasadora, calidamente, pelo pai, pela mãe, pelos filhos, em função dos pais. Também o templo, enquanto este templo que alberga a igreja, que somos nós, a igreja é Cristo com cada um dos seus filhos, seus irmãos, e irmãs, é Deus Criador com cada um dos seus filhos e filhas, e isto é que é a igreja. Já sabem, alguns, porque já repeti isto muitas vezes, os que não sabem aprenderão agora ou depois quando eu repetir novamente. Importa ter uma coisa à guisa de teto que impeça que a chuva nos toque. Às vezes, outras vezes é bom que a chuva toque a nossa cabeça, a nossa testa e o nosso rosto.
e o nosso corpo. É bom, às vezes, num verão, enfim, estival, que o sol não incida diretamente sobre o pouco cabelo ou muito que nós temos. Às vezes sim, outras vezes não. É bom que o sol nos toque. É bom que o amor de Deus nos toque. E o Senhor também criou as estrelas. E o sol é uma delas. Então, de vez em quando, mesmo não havendo templo, não é razão para não estarmos juntos à igreja e não amarmos. Mas renovemos o tempo que Deus nos deu. Um dia deste, precisa de mais carinho. Beijinhos, afagos, ternuras e afetos. Como os pais fazem nos filhos e aqueles que se amam fazem nos que são amados pelo amor que lhes dedicam. As paredes também precisam. Elas não têm vida. A vida das paredes é a vida que lhes emprestaram. E a vida dos tetos, que nasceram sem ela, é a vida com que nós olhamos, vamos lá acima com uma trincha, um pincel pintar. Então, um desses dias é um convite que vos deixo a vós e a mim próprio, que eu também ajudarei no que for necessário. Sabeis, conheceis-me há 500 mil anos, que assim é. Não é retórica, assim do que eu digo. Bem, terminando. Eu comecei por anunciar que tínhamos um autocarro, foi isso? Foi? Sim. Então, mas depois não concluí, concluo agora. E esse autocarro vai estar aqui, na Igreja de São Martinho de Ume, no dia 26 de junho, pelas 6h15 da manhã, que sairá às 6h30, mas é para, enfim, prevenir que algum possa chegar com algum atraso, chega atempadamente, porque o autocarro tem mesmo que sair às 6h30, para chegar a Portimão depois, um pouquinho antes das 10 da manhã. E regressará a Lisboa, saindo de Portimão às 16 horas, às 4 da tarde, do dia 26. O que eu peço é que cada um de vós, dos que estão aqui, dos que não vieram, dos que estão em casa, dos que estão ocupados, sois famílias, falai com aqueles que costumam vir e hoje não vieram, anunciai-lhes isto que eu estou a dizer. Também o Sr. Teodoro irá enviar uma mensagem a todas as famílias aqui da Catedral de Lisboa, anunciar esse dia, o autocarro, enfim, e o custo que tem o autocarro. São 22,5 € por pessoa. Se conseguirem poupar durante este mês por semana 5 euros, não é difícil. Se não, peçam emprestado. Se não tiverem emprestado, venham falar comigo e ver o que é que podemos fazer. Mas não deixeis de ir. É o testemunho do nosso amor. É bom orar? É. Pelos nossos irmãos, sim. Mas quando oramos, vem a saudade dos nomes que invocamos nas nossas orações, onde estiveram presentes os nomes, mas não estiveram presentes os corpos, nem os rostos. Então, vamos abraçar os corpos, que por mais que nós tenhamos na nossa memória, não se materializam diante de nós, nem dentro de nós. Paguemos no autocarro, antes disso na bolsinha pequenina, vejamos como é que é possível fazer. Não é tão caro assim. Está bem, falta um mês, mas quando a generosidade é grande, nós poupamos em algum sítio, deixamos de comer qualquer coisa durante o mês para conseguirmos aquele dinheirinho para, infelizmente, o autocarro não é da igreja, o autocarro é deste mundo e o que é que é dito? A César, o que é de César, tem que se pagar o autocarro. Mas é um dia jubiloso, é um dia muito belo e todos aqueles nossos irmãos e irmãs vão chorar de novo, não sofrendo, mas chorar por terem sido visitados por Cristo uma segunda vez na pessoa de cada um de vós, quando vos virem sair daquele autocarro no dia 26, para celebrarmos conjuntamente a Sagrada Liturgia e a festa agápica, que se sucederá. Cristo ressuscitou dos mortos, pela morte ele venceu.